Muito bem, pessoal. Vamos a mais uma questão da provinha da URGS de História de 2025. E quem fala com vocês aqui é o professor Luciano Chambinho, do cursinho pré-vestibular Métodos de Cachoeirinha. Então, vem comigo, vamos a mais uma questão. Em 3 de agosto de 2024, em São Paulo, faleceu Takashi Morita, aos 100 anos. Nossa, bastante, né? Japonês, pacifista, sobrevivente da bomba atômica de Hiroshima. Então, foi no dia 6 de 8 de 1945. Em 2017, Takashi Morita publicou o livro A Última Mensagem de Hiroshima. Na obra, aborda sua vida no Japão antes e depois da guerra, incluindo o dia da explosão e seus desdobramentos. E o recomeço no Brasil, escreveu. Esse foi apenas o começo do dia. Então se passou mais uma situação estranhíssima. Começou a cair do céu uma chuva preta e espessa. Eram pingos mornos e enormes, que chegavam a machucar quando entravam em contato com a nossa pele e caíam da enorme nuvem negra que encobria toda a cidade. Recebendo essa chuva negra, que não era óleo, mas uma chuva radioativa, a minha queimadura na nuca começou a arder ainda mais e ficou inchada, né? Nessa descrição, é possível perceber que o sobrevivente já sentiu os efeitos da explosão ocorrida naquele dia. A bomba que caiu às 8h15 da manhã era um dos resultados do projeto Manhattan, dos Estados Unidos, no qual esteve envolvido Robert Oppenheimer. Os ataques atômicos dos Estados Unidos sobre o Japão foram dos últimos capítulos do conflito iniciado na década anterior e amplificado após o ataque japonês à base de Pearl Harbor em 1945, no Pacífico, na região do Havaí, né? Com base em informações acima, assinar a alternativa correta sobre a Segunda Guerra Mundial. Então ele deu um relato sobre o ataque atômico, né, que ocorreu em Hiroshima e Nagasaki também, né, as duas cidades japonesas, e depois agora quer umas informações sobre a Segunda Guerra Mundial, acho que envolvendo essa parte aí do Japão, né? Então vamos lá. A rendição japonesa foi uma das consequências dos ataques atômicos a Hiroshima e Nagasaki. Sim, né, foi assinado dentro de um navio americano ancorado em Tóquio, né, pelo imperador japonês, dizendo que o Japão se rendia totalmente, não teria mais exércitos e os americanos ficariam no Japão até 1952. Uma forma de comprovar que o Japão não ia dar um contra-ataque, uma forma de reviver, né, a guerra. Então a letra A está muito bonita, porque após dois ataques, né, de 6 de agosto de 45 em Hiroshima e 9 de agosto de 45 em Nagasaki, com as duas bombas Little Boy e Fat Boy, né, o Japão assinou a rendição no dia 15 de agosto de 45. Então, dias depois, assinou a rendição total. Nessa rendição, teve vários acordos ali, e nos acordos é que o Japão não teria exército. Então, até hoje, o Japão tem um exército bem pequeno. Tá? E também que deixaria que os Estados Unidos ficassem no Japão para reconstruir o país. E, na verdade, era para controlar se o Japão não ia dar um contra-ataque e tentar, né, retaliar os americanos. E aí ficou o general Douglas MacArthur até 1952 no Japão. Tá? Então a letra A tá lindona, cara. Isso aqui a gente vai deixar depois para marcar ela bem bonita. Por que as outras estão erradas? Vamos lá. A entrada do Japão no conflito está relacionado aos desdobramentos da Segunda Guerra sino-japonesa, entre Japão e China, né? Mas não é bem isso aí. Não está relacionado a essa guerra. Está relacionado também, né, ataque do Japão, mas o Japão queria dominar o Pacífico, né? E a China era um oponente japonês, então a China brigou com o Japão, brigou com a China, e também, né, o Pacífico seria um ponto chave para o Japão dominar. E os americanos estavam no Pacífico, e aí eles vão tentar fazer o quê? Vão bombardear, atacar o porto de Pearl Harbor, que ficava lá no Havaí, e isso vai fazer que os americanos contra-ataquem os japoneses, tá? Então lá. E as pretensões nipônicas, que é japonesas, né, de restringir a presença política e militar dos Estados Unidos apenas à China. E não era isso. Eles queriam que os americanos não tivessem nenhuma presença, né? Eles queriam o quê? Que todo o Pacífico fosse do Japão. E aí quem estava no Pacífico comandando o Japão? Os Estados Unidos. E até então, cara, até 41, os americanos não tinham entrado na guerra às ganhas. Estavam lá meio que de boas. Após o ataque japonês em Pearl Harbor, aí os americanos dão uma levantada e vão para a Europa, né, mandam tropas para a Europa e também começam a fazer a guerra no Pacífico. E aí, né, sabe como aconteceu, tá? Então, beleza? Essa aqui está errada devido ao quê? A que os americanos ficariam só na China. Eles queriam que os americanos não ficassem em nenhum lugar, né? Tá? Então, essa aqui está errada nessa jogada aí. C. Os conflitos ocorridos em território europeu não são relacionados aos conflitos ocorridos entre os Estados Unidos e o Japão. Total, porque eles faziam partes de grupos opostos, né? Enquanto o Japão fazia parte do eixo, que era a Itália, a Alemanha, né, e o Japão, os americanos eram os aliados,
que era a Inglaterra, França, Estados Unidos e outros. Então, como eles eram lados opostos, teriam que guerrear em algum momento, e foram guerrear no Pacífico, tá? Então não é que não tem nada a ver com a Europa, tem a ver, porque na Europa eles estavam em lados opostos, e esses lados opostos também foram lá para o Pacífico, tá? D. As armas nucleares, por conta do seu potencial destrutivo, deixaram de ser produzidas após o bombardeio dos Estados Unidos ao Japão. E a Guerra Fria, né? Terem sido considerados crimes de guerra. Não foi crime de guerra. E aqui, ó, ocorreu então uma corrida armamentista em toda a Europa, todo mundo basicamente, né? Em que a União Soviética e os americanos faziam cada vez mais bomba, mais bomba, mais bomba. Depois vão ter uns acordos entre eles para diminuir a produção de bombas, até eliminar elas, que os soviéticos não deram muita bola, né? Fizeram, mas não aquele jeito todo, né? Os americanos também não deixaram para trás. A ideia é que ocorreu uma grande corrida armamentista após o fim da Segunda Guerra Mundial. Então aqui tá errado, porque diz que, olha só, deixaram de ser produzidas. E nada, cara, eles tinham muitas ogivas nucleares, cara, muito, até hoje tem, né? Certo? Tá? Então, errado D. E os sobreviventes do ataque de Hiroshima tiveram sequelas por causa da exposição à radiação. Sim, tiveram bastante, né? Como mutilações e leucemia, sim, também, né? Que ficaram restritas apenas às pessoas que estavam no local. Não, porque isso aqui passou para gerações. Os filhos depois também tiveram problemas. Então, cara, isso foi uma coisa que foi levada a tempos. Lógico, hoje lá é habitado, no estágio normal, porque a radiação ela não ficou no local. Ela ficou nas pessoas, e isso deu mudança genética nas pessoas, que vai ser levada para os seus filhos, com alguns problemas de malformação, tudo mais. Então não ficou restrito às pessoas que estavam lá. Ela vai ser passada de geração devido às mutações genéticas nas pessoas que foram expostas à radiação. Então essa está errada devido a esse processo que eu falei aqui, que ficaram restritas. E não ficaram, elas passaram de geração em geração. Tá? Então vamos marcar lindamente aqui a letra A adianta como resposta certa nessa questão 40 da URGS. Certo, pessoal? Bom, espero que tenham gostado da questão. Gostaram do videozinho? Cara, curte aí, inscreve aqui no canal e segue também lá no TikTok para mais vídeos de Química, Física, História, Geografia, Biologia, Matemática que seja. Um beijo, abraço e até mais.